E aí, rapaziada, bom dia. Nós estamos falando agora aí sobre clima e vegetação da África. Matéria que muitas vezes cai nos vestibulares e acaba derrubando o aluno, uma matéria fácil. Resolvemos aqui dividir a África em 7 tipos climáticos, mas teremos o mais concisos possíveis. Lembrando que a África ela é considerada o continente chamado continente espelho. Por que esta denominação de espelho? Você sabe que a África é cortada por 3 paralelos notáveis. Ao norte, pelo Trópico de Câncer. Aqui no centro da África, pela linha do Equador. E mais ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. Então, se você pegasse daqui para cá e daqui para cá, é como se tivesse um espelho vegetacional e climático, tá? Por isso é chamada de continente espelho. Então, nós vamos falar aqui. Alguém poderia perguntar, professor, aqui é o número 1, aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui também é o número 2 e aqui também é o número 2. Aqui no número 3, o número 3 também se reflete aqui, correto? O 4 aqui e aqui. O 5, logicamente, na linha do Equador, uma parte para cá, outra para cá, pegando toda essa parte. E o 6 também nós encontramos aqui. E aqui encontramos o número 7. Então vamos rapidamente. O número 1 é o chamado clima mediterrâneo. Professor, o que caracteriza o clima mediterrâneo? Tanto aqui quanto aqui, tá? Ao sul. O clima mediterrâneo, você tem verões, que são chamados de verões quentes e secos. Só lembrando a vocês que esses verões daqui, quentes e secos, e uma coisa que acontece, você tem a areia do deserto do Saara, que é levada pelos ventos através do Mediterrâneo e muitas vezes são encontradas na Europa Meridional, principalmente na Itália, tá? Então aqui os verões são quentes e secos no Mediterrâneo. E nós temos invernos amenos. O que é amenos? Não muito rigorosos. E com um índice de chuvas. Lembrando a vocês que o clima mediterrâneo europeu e africano, ele tem um índice pluviométrico menor do que o semiárido brasileiro, cerca de 400 milímetros por ano. Mas mesmo assim você tem o cultivo de oliveiras e videiras. Oliveiras, azeitonas, videiras, uvas. Então aqui o Mediterrâneo. A vegetação que você encontra aqui é uma vegetação extremamente já devastada pelo homem. São arbustos espinhosos chamados de maquis e garrigues, ou também maquis e garridos. Lembrando que a ocupação antrópica já fez uma grande devastação nesse tipo de vegetação. A área 2, e aqui deveria estar também achurado, né? Porque se está achurado aqui, também deve se achurar aqui, é o clima semiárido. Semiárido. Então esse clima semiárido, tanto aqui, quanto aqui, né, você tem características muito semelhantes à caatinga brasileira. E a formação de estepes. Estepes são gramíneas e arbustos adaptados a um tipo climático mais seco, tá? Estepes. Aí alguém levantaria ali a mão e falaria assim, mas aqui não é o Kalahari? O Kalahari não é um deserto? Então, para alguns ele é deserto de Kalahari, outros consideram uma grande área semiárida. Assim como, por exemplo, a Patagônia na Argentina leva o nome de deserto da Patagônia. E para alguns autores ela é um grande complexo semiárido, né, que poderia estar mais classificado junto com a Caatinga. Mas vamos lá. Depois, então, aqui esta área 2 aqui, lembrando que isto aqui é o Sahel, sempre lembrando a vocês, o Sahel, a orla do deserto. E aqui seria o clima, né, desértico, propriamente dito, o desértico e também aqui o desértico. Lembrando a vocês que aqui, mais para dentro do continente, para o interior, você tem o deserto do Kalahari e aqui o deserto da Namíbia. Lembrando que o formador desses 2 desertos na África Meridional é esta corrente fria, chamada corrente fria de Benguela, que vai formar esses desertos aqui. E já temos alguns vídeos no canal que mostram como é que acontece a formação de desertos com uma corrente fria. Só procurar lá no canal. E aí nós temos o seguinte, o desértico aqui. Aqui é o Saara, né? O Saara, o maior deserto do planeta e o mais quente também. Não é o mais seco é Atacama, no Chile.
e aqui a Namíbia, que sai no mar mesmo, e o Kalahari. Nós temos aqui o clima 4, então aqui no desértico nós temos a vegetação de xerófitas, plantas adaptadas à falta de água. Entretanto, nós temos também uma vegetação nos locais mais úmidos chamadas vegetação de oásis. Por isso que o seu professor de história, quando falar do Egito, do Baixo, né, Egito, Médio Egito, né, aquela região toda do Egito, dos faraós, você vai ver que os oásis eram pontos importantes para a manutenção do Império Egípcio. Eram pontos defendidos ali porque a água é algo extremamente raro dentro dos climas desérticos. E lembrando que nos oásis você tem uma concentração às vezes de pessoas e um ponto de parada principalmente para aquelas cavalgadas do navio do deserto, que é o camelo. A área 4, talvez a vegetação característica da África, são as savanas. Eu já vi em provas que muitas vezes alguém coloca que os cerrados é uma formação savânica. Muitas vezes as pessoas colocam isso e tem alguns biólogos, ecólogos, geógrafos que discordam, porque dizem que o cerrado tem uma biodiversidade maior. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. A formação savânica, né, está no clima tropical típico. Clima tropical típico muito parecido com o cerrado. E o clima tropical típico, você sabe, chuvas no verão. O que caracteriza o clima tropical é o mecanismo das chuvas, e invernos secos, e não muito frio, invernos secos, tá? Então aqui a savana, quando você assistir Rei Leão e outros filmes do gênero, Mowgli não, Mowgli lá na Índia, se não me falha a memória, tem o jungle, que é outro tipo de vegetação, que também não é muito diferente. O número 5 é a floresta equatorial, o clima e a floresta equatorial, e o clima equatorial muito parecido com a Amazônia, lembrando que teoricamente nós temos 3 biomas aqui equatoriais, apesar de ser classificados como florestas tropicais, são biomas equatoriais, que é o caso da Amazônia, o caso da floresta do Congo e o caso também da floresta da Indochina, no sudeste da Ásia. Aqui chuvas abundantes, acima de 3.000 milímetros anuais, não é? Então você tem essa biodiversidade muito grande aqui. Os 6, que são pontos ali, né, separado, você tem um clima tropical úmido, um clima mais úmido, clima tropical úmido com, logicamente, uma floresta tropical. Lembrando a vocês que esses tipos de vegetação muitas vezes sofrem a ação da degradação humana. É o caso, por exemplo, só para você ter noção, das estepes aqui do Sahel. Quando o homem ocupando aqui para algumas culturas comerciais, ele de certa forma, ele aumenta o processo de desertificação, e as areias do deserto do Saara, elas na sua expansão, atingem às vezes áreas um pouco maiores. Segundo alguns, né, que são adeptos desse processo todo. Temos sempre divergências de pontos de vista dentro de qualquer ciência. E aqui o número 6 também, ó, a mesma coisa, clima tropical úmido e floresta tropical. E você está vendo aqui Madagascar, e aqui esta região litorânea aqui próxima a Moçambique, aquela coisa toda. Tem uma corrente quente aqui, a corrente quente das agulhas. E nós temos outra corrente quente que vem para cá, chamada corrente quente do Moçambique, que acabam atuando, elas derivam aqui do Oceano Índico e acabam atuando e trazendo uma grande quantidade de chuvas a essa região. E o 7 aqui, que muitas vezes tem alguns livros que classificam em separado, tem um clima subtropical, né? Um clima subtropical na África do Sul, e a floresta subtropical. Então veja bem, aí alguém poderia perguntar, professor, e altas montanhas? Nós não achamos o frio de montanha, o clima de altas montanhas? Sim, nas maiores elevações africanas, nós encontramos às vezes o clima de altas montanhas, seja no Atlas, seja nessa região do Rift Valley, onde nós temos as maiores altitudes da África também, podemos encontrar esse tipo climático. Então, clima e vegetação da África é algo tranquilo, algo fácil, e que derruba o aluno muitas vezes, porque o aluno não consegue estabelecer as relações corretas. Cola conosco, fica conosco aí, terminando mais esse vídeo aí de uma dica-aula mais ou menos, para que você tenha noção e possa prestar os vestibulares, né, o Enem e outros vestibulares aí que você vai prestar.
Tamo junto, é nóis, Queiroz, fui!